livro de Romanos 8, versos 14 a 17. Romanos capítulo 8, versos de 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado. Estamos diante da Tua palavra, com temor e tremor, Pai. Porque a Tua palavra ela é verdadeira, Senhor. A Tua palavra ela penetra o nosso coração. Dá, Deus, que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, Ele possa falar ao nosso coração nesta manhã. Que saiamos daqui com o coração aliviados, desafiados, incomodados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. A não só ouvirmos a Tua palavra, mas a praticarmos a Tua palavra em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo. Amém, amém. Bom, como já apareceu aqui numa projeção anterior, falando sobre o tema, né, que a gente está conversando durante esse período, redescobrindo a nossa identidade. Então parece que tem algo perdido aí que precisa de ser redescoberto, redescobrindo a nossa identidade. E hoje então eu queria falar sobre membro da família de Cristo. Membros da família de Cristo. Primeiro o seguinte, redescobrindo a nossa identidade. Qual é a importância desse tema? Por que falar sobre esse assunto nos nossos tempos? Será que há necessidade de falarmos sobre isso? Será que existe necessidade de falarmos sobre isso? Será que hoje nós temos crise de identidade? Será que nós temos pessoas hoje vivendo, apesar de serem, não viverem de acordo com aquilo que são? Durante séculos de história, as filosofias sempre tentaram responder perguntas sobre a nossa identidade. Sempre. Sempre esteve em pauta quem eu sou. E é interessante nós discutirmos sobre esse assunto, a relevância desse assunto, se dá também porque eu preciso saber quem eu sou. Isso é tão importante porque descobrir quem eu sou é saber quem eu não sou. E muitos dos sofrimentos que a gente vê pessoas sofrendo hoje, elas sofrem porque acham que são outras pessoas. Elas sofrem porque querem ser alguém que elas não são. Elas querem ser o projeto que elas mesmas colocam diante de si. Elas querem ser aquilo que as pessoas projetam para que elas sejam. Mas no meio disso tudo, quem sou eu? Eu me perco. Eu me perco na minha própria identidade. Então, primeira coisa, eu não sou o que eu penso que eu sou. O centro das nossas emoções, o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aonde surgem todas as fontes da vida, que é o nosso coração. O nosso coração,
ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração é vaidoso. O nosso coração muitas vezes enxerga as coisas de forma equivocada. Então, por quê? Por que eu sou quem eu sou? Por que eu sou quem eu sou? Não só o porquê, mas o porquê e o para que eu sou o que eu sou. Porque isso indica o propósito. Muitos de nós sofremos, muitos de nós passamos por dificuldades, porque muitas vezes nós não entendemos qual é o propósito da minha vida. Quando eu entendo o propósito da minha vida, eu começo a perceber que tudo aquilo que eu sou tem uma razão de ser. Desde características físicas, emocionais, a família que eu vim, da família que eu pertenço, eu com todas as minhas qualidades, com todas as minhas potencialidades, mas também com todas as minhas incompetências, com todas as minhas fragilidades, Deus me fez assim. E aí, quando a gente enxerga que Deus tem um propósito para mim, para nós, a gente pensa o seguinte: mas será que é comigo mesmo? Será que Deus não errou? Será que Deus não se enganou? Eu sou tão frágil, eu sou tão deficiente, eu sou tão incompetente em algumas coisas. Foi esse discurso que Moisés fez. Moisés antes ele achava que ele era alguém no palácio. Depois Deus o tirou do palácio e levou para o deserto para passar 40 anos, para dizer para Moisés que ele não era ninguém. Aí Deus chega para Moisés, no meio de uma sarça ardente, se revela para Moisés e diz o seguinte: agora eu vou dizer para você o que eu faço através de um ninguém. Talvez seja esse o ponto. Não é eu pensar de mim mais do que convém. Não é eu pensar de mim menos do que convém. E talvez esse problema nosso de identidade é que quando nós recebemos um elogio, a gente se acha o rei da cocada preta. E quando a gente recebe uma crítica, a gente se afunda deprimido sem entender, porque nós não estamos firmados. Nós precisamos de saber quem nós somos. E para que eu sou? Outra coisa, como viver então a partir de quem eu sou? Como viver essa vida? Então, como a gente já era de se esperar, as filosofias não conseguiram responder essas questões, porque são questões que ultrapassam os séculos, não é verdade? E hoje nós continuamos com as mesmas questões. Onde estão as respostas para essas perguntas? Será que alguém as tem? Hoje a gente queria discutir um pouco sobre isso. Será que no Evangelho de Jesus tem resposta para isso? E é muito interessante, porque se nós temos um eletrodoméstico, não adianta eu perguntar para o meu televisor ou para o fogão que eu comprei ou por qualquer coisa, como é que você funciona? Se eu quero saber como que aquilo funciona, eu preciso de ir no manual do fabricante, daquele que fez, daquele que nos fez, daquele que nos criou. E é isso que nós precisamos de fazer. E muitas vezes nós queremos buscar respostas em nós mesmos. O fabricante nos fez, e ele sabe exatamente quem nós somos e para que nós somos. Mas esse fabricante, ele está muito longe de nós. Será que ele deixou algo para nos revelar isso? Será que ele deixou um manual? Glória a Deus, que Deus deixou esse manual para a gente. E esse manual são as Escrituras, esse manual é a palavra de Deus. Então, se eu quero me entender, se eu quero descobrir o propósito da minha vida, porque perceba uma coisa, nós somos ímpares. Não existe duas pessoas que são iguais, Deus me fez assim. E descobrir isso é maravilhoso. A Edmeia conta uma experiência que eu acho fantástica e retrata muito bem isso. Ela falou que quando ela era pequena, ela era adolescente, ela sofria por causa da aparência física dela, porque ela queria ser loura, queria ter o olho claro, queria ser branquinha, e aí vem ela morenona, né? Alta, uma mulher grande,
e de cabelo crespo, e ela queria ter um cabelo lisinho. Aí, de repente, Deus a encontra, Deus a chama para um ministério, para trabalhar lá no Morro de Santa Marta. E agora ela entende que as características físicas dela é para desempenhar um propósito. Então, quantos de nós sofremos muitas vezes com a nossa aparência física? Deus nos fez do jeito que nós somos, para a gente cumprir uma missão. E eu preciso entender isso. E aonde eu estiver, Deus está cumprindo o propósito. E Deus me fez assim, para cumprir o propósito dele. É isso que fala no manual. É isso que mostra no manual. O fabricante sabe por que ele criou. O fabricante sabe para que ele criou. E o fabricante sabe como que funciona essa máquina. Ah, gente, eu preciso todos os dias ir para os pés do Senhor e falar assim: Senhor, como que funciona isso aqui, Senhor? Meu coração está aflito, Senhor. Aí vem uma palavra dizendo para mim: olha, sabe, traz um bálsamo, a lei do Senhor ela é perfeita, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quantas vezes nós estamos numa bifurcação, não sabemos qual o caminho tomar, aí vem a palavra de Deus dizendo: esse é o caminho, segui por ele. Quantas vezes nós estamos, mas a palavra de Deus, nós temos esse manual. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Evangelho, então, diz sobre nós? O Evangelho é aquilo que aponta para o nosso passado, quem nós éramos. E aí, gente, quando o Evangelho mostra para nós quem nós éramos, não tem motivo de orgulho mais, não tem motivo de vaidade mais, não tem soberba mais, porque nós sabemos de onde que nós fomos tirados. Ninguém nasce num relacionamento com Deus, esse relacionamento foi quebrado. Nós éramos inimigos de Deus, nós fazíamos aquilo que era contrário a Deus, tudo que Deus gostava, a gente se rebelava contra aquilo que Deus queria. Era essa a nossa condição, nós estávamos perdidos. Ninguém é filho natural de Deus. Já entrando um pouquinho, ninguém é filho natural de Deus. Nós éramos órfãos e escravos espirituais. Era essa a nossa realidade. Mas o Evangelho aponta não só para o nosso passado, quem nós éramos, mas o Evangelho também relata em que Deus nos tornou, o que Deus fez em nós e fez por nós. E que coisa maravilhosa isso! No João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só Jesus Cristo foi filho natural. Nós somos adotados na família de Deus. Nós fomos enxertados na família de Deus. E aí então começa a definir então qual a identidade proposta para nós. Nós somos filhos de Deus. E a estratégia do diabo é fazer com que nós duvidemos disso. Ele tentou o próprio Jesus, né? Depois que Jesus ouviu a palavra maravilhosa do Pai no batismo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Logo depois ele foi levado para o deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. O diabo disse: se és filho de Deus, ou seja, se você é mesmo filho de Deus, faz isso. Quantas vezes eu e você somos tentados a não acreditar nessa verdade de Deus? É interessante falar sobre adoção, porque no contexto que Paulo escreve essa carta, a adoção romana tinha algumas características. Primeiro, nessa adoção, essa adoção poderia acontecer em qualquer idade. Qualquer idade a pessoa poderia ser adotada. Segundo lugar, quem era adotado, ele tinha todas as suas dívidas canceladas. Os seus relacionamentos anteriores com os seus patrões, tudo era cancelado. Todas as dívidas eram canceladas.
Em terceiro, definindo totalmente o novo filho dentro da perspectiva desse relacionamento agora, desse novo relacionamento. Então, quem o adotou? Desse relacionamento com o novo pai, de quem ele agora se tornava herdeiro. Então, guardem isso. Como um ato legal, a adoção romana deveria ser confirmada por uma testemunha. E é exatamente isso que a gente vê Paulo trabalhando, ponto a ponto. Os cristãos receberam o espírito de adoção. Além da justificação e da libertação da condenação, está lá no verso 1, os crentes são aceitos na família de Deus. Coisa linda. Coisa linda, viu, Beto? Fazer parte dessa família de Deus. Fazer parte dessa família de Deus. E somos convencidos interiormente pelo Espírito que nós pertencemos a ela. O Espírito testifica, o Espírito é a testemunha de que nós de fato somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, que nós sabemos quem nós somos, que nós fomos adotados, que nós fomos enxertados, nós fomos inseridos agora nessa família de Deus, e então nós podemos pensar quais os privilégios então de sermos filhos de Deus, de pertencermos a essa família. Quais são os privilégios? O que eu tenho como privilégio? Quais são? Quais são as alegrias? Quais são as seguranças que eu posso ter a partir então de pertencer a essa família? Primeira coisa, você está com seu texto aberto aí, vai olhando. No verso 14, ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que é esse ser guiado pelo Espírito Santo? Nós sabemos muito bem o que é isso, quando nós defrontamos todos os dias com uma guerra dentro de nós, da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, uma guerra titânica dentro de nós, dentro do nosso interior, e aí nós precisamos então entender que ser guiado pelo Espírito Santo é eu mortificar os feitos do corpo, é eu matar a minha carne, é eu fazer a minha carne se reduzir para que o Espírito tenha vez. É eu dizer não ao pecado e agora eu abrir meu coração para que Deus fale comigo, para que Deus diga o que fazer. Então, ser guiado pelo Espírito é ser conduzido. Ser guiado pelo Espírito é odiar tudo aquilo que o Espírito Santo odeia e amar tudo aquilo que Ele ama. Mas isso não é natural em nós. O natural em nós é detestar aquilo que Deus ama e é amar aquilo que Deus odeia. É por isso que o pecado, ele é tão saboroso. E as pessoas querem dizer que o pecado é mau. Não. Se o pecado fosse ruim, ninguém caía nele. Não, o pecado é bom, mas o pecado é bom para a carne. Mas aqui está dizendo que ser guiado pelo Espírito de Deus, quem é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Então agora ele tem um novo rumo, ele tem uma nova forma de olhar para a vida. Agora eu quero detestar tudo que Deus detesta. Agora eu quero amar o que Deus ama. Isso é ser guiado pelo Espírito. O Antigo Testamento afirma com frequência que Deus guiou Israel pelo deserto. É interessante a gente pensar, o povo foi resgatado do Egito, e agora, então, esse povo caminha pelo deserto. Deus guia esse povo. De dia, numa coluna de fogo. Deixa eu só ver se vocês estavam ligados mesmo, entendeu? Durante o dia, uma nuvem. E durante a noite, numa coluna de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, esse povo era guiado. E outra coisa,
Esse povo era conduzido no compasso de Deus, no tempo de Deus. Ele só andava quando a nuvem se mexia. Quando a nuvem parava, o povo ficava parado, e às vezes eles ficavam meses parados. Mas espera aí, nós temos uma caminhada, nós temos uma terra prometida para alcançar. Como é que nós vamos ficar parados aqui perdendo tempo? E por outro lado, tinha dia que parava, logo depois se movimentava, não dava nem tempo de arrumar as coisas, a nuvem já estava se mexendo e você tinha que ir embora. E de repente, a gente humanamente pensando, poxa vida, por que não espera um pouquinho mais aqui para dar tempo da gente descansar? Não, a nuvem já mexeu, já se moveu, e aí eu tenho que ir com a nuvem, e aí eu tenho que parar. Isso aqui já tem uma lição para a gente também. Quantas vezes nós somos... Existem pessoas que a tendência delas é querer ir na frente da nuvem. Não é verdade? Tem um negócio de uma proatividade aí, tem um negócio do camarada ser, como é que se diz? Ativo e tal, e o que acontece é que a pessoa, ela quer ir na frente da nuvem, ela não quer ficar parada, ela não quer esperar. Por outro lado, tem aqueles, gente, cansadões, paradões, e a nuvem já foi embora e o cara, não, nada de baiano, viu, gente? Não, aqui eu queria, né? Posso nem falar, né, Luan? Vou ficar paradinho aqui, vou descansar aqui, não quero andar agora. Então, na verdade, gente, Deus guia e Deus mostra o tempo. E como que a gente é assim? Uns são mais para frente, eu acho que cada um se identifica, né? Um fica achando chateado da nuvem estar parada e já quer andar, e o outro queria que a nuvem ficasse mais paradinha e ela já está andando. Mas o negócio é que somos guiados para onde o Espírito Santo quer nos levar. Mas mais do que isso, o Espírito Santo diz também o compasso. É hora de parar. E se a gente para, de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, é bênção o tempo de parada. E quando eu tenho que caminhar e sair do meu aconchego, da minha tranquilidade, glória a Deus por isso, porque eu estou indo no compasso, eu estou indo em obediência a Deus. Então, o primeiro privilégio é esse. Como filhos adotados de Deus, de pertencermos a essa família, é sermos guiados. Antes nós estávamos perdidos, agora nós somos guiados pelo Senhor. Amém? Mas não só isso. Somos livres, não somos mais escravos. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 15, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outras vezes atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Não tivemos o espírito de escravidão, tivemos a nossa dívida quitada. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não tem débito algum mais. Então eu tenho que me encher de coragem, eu tenho que me encher de ousadia, eu tenho que viver como livre que eu sou. Agora, muitas vezes o fato da gente ser livre, nem sempre dá para a gente a liberdade. Muita gente livre anda como se fosse preso. Jesus diz que o fardo pesado Ele carregou, mas a gente quer andar debaixo desse fardo. E eu acho muito interessante, queria citar aqui uma questão que eu acho importante. Quando eu cheguei lá em Santa Maria de Jetibá, eu me deparei assim, com uma religiosidade muito grande. E aí, chegando ali, e aquela coisa muito farisaica, sabe? Aquela coisa muito religiosa. E as pessoas faziam as coisas por uma imposição, por um medo. E aí, eu já cheguei lá falando o seguinte, meu Deus, essa turma precisa de ouvir falar da graça. E aí eu comecei a pregar sobre a graça, e comecei a falar sobre a graça, e a conversar sobre a graça. Sabe o que acontece? Muitas vezes, a pessoa assim, beleza, é a graça. São os Gálatas lá, né? Então agora, beleza. Vamos então pecar mais e mais para que a graça seja superabundante sobre nós. Não.
A gente que morreu, a gente que agora é filho de Deus, não dá mais para viver na prática do pecado mais. E aí então, eu percebo assim que por conta de um evangelho barato, de um evangelho onde as pessoas fazem barganhas com Deus, onde as pessoas, o que elas ofertam para Deus, primeiro, é com medo do castigo de Deus. Muitas vezes trazem os dízimos à casa, traz os dízimos aqui à frente, mas trazem por causa do medo do gafanhoto, porque meu filho pode ficar doente e eu tenho que gastar dinheiro na farmácia, eu tenho que gastar dinheiro no médico, então eu trago para que Deus me livre dessas coisas. O foco disso sou eu. Percebem? O foco disso sou eu. E eu posso fazer isso também, porque se eu der X, eu vou receber 10X. Então eu estou pensando também na minha recompensa. Eu estou fazendo isso para mim mesmo, eu não estou fazendo para Deus. Mas por causa de um evangelho, de uma graça barata, eu tenho ouvido muitas pessoas também que se levantam e aí vem com um discurso contrário a isso, falando sobre a ira de Deus, falando, sabe, de que nós realmente estávamos debaixo da ira de Deus, e o que me livra de pensar numa graça barata é eu pensar que ela é de graça para mim, mas ela custou um preço altíssimo para Jesus. Jesus pagou um preço muito alto pela minha vida. E aí, então, as pessoas falam dessa ira e realmente, gente, o Deus Santo se ira com o pecado, o Deus Santo se ira contra o pecado, mas eu quero dizer para vocês uma coisa boa, que é toda essa ira foi sorvida, foi bebida, o cálice da ira de Deus Santo foi bebido por Jesus. E hoje nós somos livres da ira de Deus por causa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele carregou. E agora então eu posso desfrutar de uma graça maravilhosa. Eu posso agora tomar o fardo de Jesus, tomar o fardo dele, jogar o meu que estava pesado de pecado, lançar sobre ele todo o peso da condenação, todo o peso da ira de Deus, jogar sobre ele, para que agora eu tenha esse fardo leve, para que eu ande, para que eu caminhe alegre pelo que Jesus fez por mim, por pertencer a essa família. Nós fomos feitos justos, com todos os direitos do justo. E aqui a gente pode fazer uma diferença. Quando nós perdoamos alguém nos ofendeu, alguém fez algo contra nós, a gente diz assim: olha, vai em paz, eu te perdoo. Vai em paz. Quando Jesus nos justificou, pagou a conta que era minha e era sua, ele não só nos perdoou, mas ele diz assim: olha só, você é injusto, mas o justo morreu por você, e agora venha e desfrute de tudo aquilo que foi preparado para o justo. Jesus Cristo fez esse caminho para a gente, e nós então agora podemos aproveitar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. É interessante, nós tínhamos uma dívida impagável, e agora Jesus nos deu direito no lugar dessa dívida. Ele não só pagou a nossa dívida, quitou a nossa dívida, mas Ele agora te deu um direito do justo. Você é justo por causa de Jesus. É maravilhoso. Isso é pertencer a essa família. Não somos mais livres, não somos mais escravos, mas somos livres. Livres da escravidão para a intimidade com Deus. Paulo, mais uma vez, se utiliza da ideia do êxodo, do Egito. A glória de Deus guiou seu povo adiante, em vez de levá-los a retroceder à escravidão. Agora, ele os adotou como filhos. Filhos, gente, para uma relação de intimidade com o Pai. De intimidade com o Pai. Por isso que ele diz, né? Abba, Pai. Abba é um termo aramaico, né, que significa papai, e que expressa grande intimidade e respeito, um respeito afetuoso.
Amor mesmo. Abba, Pai. Paizinho. Normalmente essa era a primeira palavra que as crianças diziam, né? Papai. Intimidade. E nós, gente, nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos para desfrutar de toda a intimidade com o Senhor. Mas em terceiro lugar, nós somos herdeiros. Gálatas 4, verso 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. É isso que diz o verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o filho, ele tem direito também à herança. Louvado seja o nome do Senhor. E as bênçãos dessa herança não são só uma bênção no tempo presente. Elas são uma bênção no tempo presente, porque o reino já está entre nós já somos a família de Deus, nós já desfrutamos das bênçãos de Deus aqui. Não é verdade? Mas essa bênção, essa herança, também ela é uma herança futura. Nós estaremos com o Senhor, nós receberemos. Romanos 9,4 diz: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Tudo isso, então, pertence àqueles que fazem parte da família. Você é filho, você também é herdeiro de todas essas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda, tudo isso que nós falamos tem uma garantia de uma testemunha. Esse testemunho é o testemunho do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho. Então nós temos o testemunho do Espírito Santo. Lembra lá na adoção judaica que precisava de uma testemunha? Paulo agora está se referindo e dizendo assim: olha só, essa testemunha que vocês são filhos é o próprio Espírito Santo de Deus no coração. E esse testemunho é um testemunho interno, muitas vezes subjetivo. E aqui eu queria dizer também como que... Um minutinho. A garganta está secando. Eu não estou acostumado com esse calor de Vitória mais não, viu, gente? Mas perdi aqui onde eu estava, não, né? O Espírito, então, testemunho interno, subjetivo dos nossos corações. E aí eu estava conversando sobre esses dias, como que tem, gente, um monte de discurso que acaba querendo nos levar de forma perigosa a acreditar em algumas coisas. Por exemplo, não sei se vocês ouviram, tem um pregador aí que já foi muito famoso e agora continua, mas assim, menos, né? Ele falou uma coisa, ele disse o seguinte: olha só, Jesus Cristo é a chave interpretativa de todas as coisas. O que ele quis dizer com isso, né? Que Jesus Cristo é a chave interpretativa. Tá, mas aonde que Jesus se revelou? Aonde que Jesus... Aí eu não aguento, né, gente? Aonde que Jesus se revelou? Foi na palavra dele. Só que quando eu falo que Jesus é a chave que interpreta todas as coisas, se tornou algo subjetivo. Percebe? Se eu não atrelar Jesus Cristo à própria palavra, se eu não atrelar Jesus Cristo à palavra, fica só uma experiência, experimentar. Mas esse testemunho interno, ele é subjetivo, o testemunho do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo fez na nossa vida. Esse é o testemunho.
Esse é o testificar, porque o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Isso é uma experiência interior. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, quando eu leio a Bíblia e eu sinto que Deus, o Espírito Santo, ilumina a minha vida ali, ilumina a minha vida naquele momento, eu tenho o testificar do Espírito Santo. Eu tenho o testificar do Espírito Santo no meu coração. Isso acontece de várias formas, não é verdade? Quando, por exemplo, nós pecamos contra Deus, fazemos aquilo que é mal, o que o Espírito faz? Se entristece dentro de nós. A gente sente o peso do Espírito Santo. Esse é um testificar. Esse é um testificar de que o Espírito Santo habita em você, de que você agora faz parte da família de Deus e que agora aquilo que você faz, você sente o peso, o entristecimento do Espírito Santo. É verdade? Diante de todas essas verdades, a questão é que muitas vezes não nos apropriamos das coisas que o Pai conquistou para nós. E aqui, só finalizando, eu pensando e discutindo, olhando sobre esse tema, me veio o filho mais velho da parábola de Jesus. O filho que ficou em casa. O filho que estava perto do pai, mas que não curtia as coisas do pai. O filho que estava dentro de casa, mas não amava o pai, não curtia as coisas do pai, não se deliciava com o pai, não usufruía da presença do pai. Que ele diz assim: poxa, eu estou há tanto tempo aqui sem transgredir nenhuma ordem tua. E o Senhor não me deu nem um cabritinho para eu fazer um churrasquinho com meus amiguinhos? Aí Deus, o pai vira para ele e fala assim: rapaz, eu sempre estive com você, cara. A gente está sempre junto aqui, você podia ter feito isso, você podia ter desfrutado disso. Está tudo aqui, tudo que é meu é teu. E o camarada não desfrutou de nada daquilo. O camarada começou a ter um relacionamento do pai, como se ele estivesse tratando com o patrão. Eu vou obedecer na presença, para alegrar, para ser beneficiado, para que o pai veja a minha obediência. Mas, será que esse filho amava de fato o pai? Será que esse filho desfrutava de tudo aquilo que tinha para ele na casa do pai? E essa parábola de Jesus, ele falou exatamente para os fariseus. E ele estava dizendo que os fariseus eram aqueles que tinham todo o contato com as coisas de Deus, com as coisas do pai, mas que não tinham o coração do pai, que não estavam alinhados com o coração do pai. E aí, eu pergunto para você e para mim também, né? Será que nós estamos desfrutando de tudo isso? De tudo isso que esse evangelho traz para nós? Será que temos sido guiados pelo Espírito de Deus? Será que de fato nós temos desfrutado da liberdade que Deus nos dá? Temos desfrutado da intimidade com o Pai? Temos tido a sensação de que somos herdeiros, de que temos uma herança maravilhosa? Temos o testificar do Espírito Santo na nossa vida, confirmando que de fato nós somos filhos? Ou a gente tem vivido ainda como escravo? Ou a gente obedece só para não ser castigado? Ou a gente obedece só para ser visto? E tem um testemunho muito legal no livro do Tim Keller. Queria fechar com essa ilustração, mas para que a gente pudesse pensar. Duas coisas ele fala, né? Primeiro, é que as boas obras de Deus, elas precisam de ter a forma e a motivação.
A forma precisa ser correta e a motivação precisa de ser correta. Isso aqui talvez exemplifique bem o ser filho e o ser escravo. Diz ele, né, que tinha uma velhinha querendo atravessar a rua. E aí uma pessoa olha para aquela situação e diz assim: eu vou ajudá-la a atravessar a rua. Mas só que esse que pensou, eu vou ajudá-la a atravessar, ele na verdade ele tinha uma intenção: eu vou ajudá-la a atravessar a rua porque do outro lado da rua está escuro e quando eu atravessar eu vou assaltá-la. Era um ladrão querendo roubar da velhinha. Mas vamos pensar numa coisa melhor um pouquinho, né? Vamos pensar que esse camarada que estava querendo atravessar, olhou para a velhinha, pegou a velhinha, atravessou a rua, mas na verdade o que ele queria era receber um trocado da velhinha. Ele queria que a velhinha desse para ele alguns trocados, ele queria ser beneficiado com aquela boa ação. Mas em terceiro lugar, uma outra pessoa pegou a velhinha, atravessou a rua, mas na verdade o que ele pensou é que no entorno dele tinha um monte de amigos dele que iam olhar aquela cena e iam falar: nossa, esse cara arrebentou, né? Ele estava fazendo aquilo. Sempre a intenção era ele. E aí, por último, ele conta uma história que o Charles Spurgeon sempre ilustrava nas suas mensagens, e ele diz o seguinte: tinha um príncipe no reino, e esse príncipe, eu acho que vocês estudaram esse livro, vocês devem lembrar dessas histórias, mas esse príncipe desse reino tinha um camponês, e esse camponês, então, no meio da sua lavoura, ele colheu uma cenoura muito grande, sabe assim, chamou a atenção o tamanho da cenoura. Sabe o que esse camponês fez? Pegou essa cenoura e falou assim: eu vou levar essa cenoura de presente para o príncipe. E chegou lá, ofereceu aquela cenoura para o príncipe. Aí o príncipe olhou aquilo, mas ele ficou tão feliz com aquele presente, que na hora que o camponês saiu satisfeito, alegre, porque o príncipe ficou tão feliz, e ele virou e já ia embora. Quando o camponês estava indo embora, o príncipe chamou ele e falou assim: não, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu gostei tanto desse presente que você me deu, que eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar duas terras que eu tenho lá em cima. Ele deu 2 fazendas lá para ele lá. Eu quero que você plante, que você colha com muita abundância, você plante muito mais do que você está plantando, então estou te dando essas 2 terras lá. Maravilha. Aí, um nobre do reino, vendo aquela cena, pensou o seguinte: se o camponês deu uma cenoura para o príncipe e ganhou 2 terras, imagina se eu der um cavalo para o príncipe. O que eu vou receber em troca? Aí, o nobre foi para lá, comprou o cavalo lindo lá e chegou para entregar para o príncipe. Aí o príncipe olhou para aquilo e entendeu qual era a atitude do nobre, e o príncipe virou para ele e falou assim: olha só, não vou te dar nada em troca. Sabe por quê? Você viu o que aconteceu com o camponês, e você me trouxe esse presente para receber algo em troca. Eu quero te dizer, o camponês, ele deu a cenoura para mim, e você deu o cavalo para você mesmo. Muitas vezes, gente, a nossa relação com Deus, a gente está muito mais interessado naquilo que nós vamos receber em troca. O que a gente oferece para Deus é o mínimo, porque a relação nossa é aquilo que nós vamos receber. Uma relação utilitarista, uma relação egoísta. E a gente precisa aprender. Deus já fez tudo por nós. Tanta gente vivendo, o dia D, quando o Senhor restaurar a sorte. Quer dizer que a sorte nossa já foi restaurada em Jesus. E nós temos que dar para Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo nós temos que oferecer para o nosso Pai, porque Ele é merecedor de tudo.
quem eu era e Ele me tornou filho, quem eu era e Ele me tornou herdeiro, quem eu era e Ele me tornou justo, e Ele me deu tudo aquilo que estava preparado para o justo. Eu sendo injusto, Deus fez isso tudo por mim. O que eu posso fazer para Deus? Dar a minha vida para Ele, oferecer a minha vida para Ele.